Com certeza, você já pensou em fazer uma atividade com o seu filho, elaborou ela com todo cuidado, escolheu o melhor ambiente, o melhor momento para realizar aquela atividade com a criança, escolheu os melhores materiais e deixou tudo pronto. Quando a criança chegou para executar aquela atividade com você, foi tudo por água abaixo. A criança jogou o material no chão, bateu o pé, disse que não ia realizar a atividade, rasgou os materiais e tudo deu errado. Não se preocupe, isso é muito comum. Meu nome é Julie, eu sou pedagoga do CID e hoje nós vamos falar sobre a maneira saudável de estabelecer limites na infância. Quando a gente vai fazer uma atividade com uma criança, geralmente essas atividades têm muitos processos. Por exemplo, nas atividades do CID, a criança começa explorando, observando, manipulando os elementos. Depois ela é convidada a comparar esses elementos, aquilo que ela está explorando, ao seu contexto, à sua realidade. E em alguns momentos, em algumas atividades, essa criança é convidada a fazer uma ficha, uma atividade gráfica. Então, perceba quantos processos a gente precisa desenvolver em uma única atividade. Ela precisa se sentar, observar, controlar o seu corpo. Quando ela for fazer uma ficha, ela vai precisar segurar o lápis corretamente. Ela vai precisar treinar várias habilidades naquele único momento que está fazendo uma única atividade. Então, a criança, para cumprir todos esses processos, ela precisa de uma habilidade simples, que é a habilidade de cumprir comandos. Ela precisa escutar o que você diz para ela precisa reconhecer o que ela precisa fazer com o seu corpo e então executar aquilo que está sendo direcionado para que ela faça. Primeira dica: seja constante. Imagina só, quando a gente sai da nossa casa e vai para o nosso ambiente de trabalho e no meio do caminho a gente encontra uma mudança no trânsito. Isso gera transtorno para todo mundo. A gente se aborrece, não sabe qual é o caminho que vai seguir e tudo isso dificulta o nosso dia. Da mesma forma a criança. Se a gente dá para essa criança uma regra hoje, amanhã a gente dá outra, depois a gente dá outra, a criança se sente completamente perdida do que ela deve entender e executar. Então a criança precisa entender que as regras elas precisam ser seguidas, mas essa diretriz que ela vai seguir precisa ser estável. E claro que a gente também pode ensinar a criança que em alguns momentos tudo bem ter uma exceção. Por exemplo, lá em casa todas as refeições precisam ser feitas à mesa. Todos nós nos sentamos juntos e fazemos as nossas refeições. Mas no sábado, a gente pede pizza e sempre come assistindo televisão. É uma exceção e a regra também é respeitada. Então a criança aprende a respeitar as regras, mas também ser flexível quando tiver necessidade. A segunda dica é: estabeleça condições. Nós temos as regras, mas nós precisamos também manter a palavra nessas regras. E a gente precisa ensinar a criança que se caso aquela regra não for cumprida, ela vai sofrer alguma consequência. Por exemplo, uma vez o meu filho ganhou uma malinha de ferramentas. Ele amou essa malinha de ferramentas. Ele queria brincar com ela todo o tempo, durante todo o dia. Mas nós precisamos estabelecer esses limites para a criança e ele sabia que tinha um momento do dia que ele poderia brincar com ela. Em outros momentos ele precisaria guardá-la. E um dia ele desobedeceu a essa regra e brincou com a malinha fora do horário combinado. Então nós tivemos que recolher essa malinha por um tempo para que ele entendesse essa consequência dessa regra que foi quebrada. Então nós precisamos ser firmes nas nossas regras e nas nossas decisões, porque essa firmeza passada para a criança gera para ela segurança, porque ela sabe que aquela regra é uma autoridade que precisa ser cumprida e ela também aprende que as suas más escolhas vão gerar uma consequência. Terceira dica: seja claro e direto. As crianças muito pequenas, elas ainda não têm entendimento do abstrato, ou seja, não adianta você oferecer um sermão de muitas palavras para uma criança de 2 anos.
Você precisa dizer diretamente, com clareza, o que ela precisa fazer. Por exemplo, vamos dizer que seu filho de 1 ano e meio, 2 anos, sobe no sofá e pula. Sobe no sofá e pula. Aquilo ali é muito perigoso para ele. Mas não adianta você chegar para ele e dizer: você não pode ficar ali, porque se você fizer isso, vai se machucar, eu vou ter que levar você para o hospital. Um discurso muito grande para uma criança. Você precisa ser claro. Você não pode subir no sofá porque você vai se machucar se você cair. Você precisa ser claro. Você não pode pular no sofá porque você pode se machucar. O sofá foi feito para sentar. A última dica é: seja paciente. Quantas regras nos rodeiam como adultos? E muitas vezes a gente não precisa retomar os lugares que essas regras estão escritas para que a gente possa saber quais são as leis, as normas. A criança vai precisar memorizar todas essas regras que a rodeiam. Ela vai precisar entender que há um tempo para todas as coisas e ela também vai precisar fazer algumas atividades que até são entediantes para ela. Por exemplo, recolher os brinquedos, escovar os dentes. Algumas dessas tarefas podem gerar alguma resistência para a criança executar. Por isso que você precisa ser paciente e ensinar de forma repetida até que aquilo se torne um hábito na vida da criança. Uma coisa que pode ajudar na compreensão da criança sobre as regras da casa é criar um quadro de tarefas ou um quadro de rotina. Ou seja, é deixar para essa criança de forma visual aquilo que ela precisa cumprir. Então, sejam os horários que ela vai precisar realizar as atividades. Então, o primeiro acorda, depois toma café da manhã, depois vai brincar. Então, aquilo ali está visual para a criança. No momento que ela não conseguir cumprir aquelas atividades, você pode trazê-la para aquele quadro e dizer: olha só, agora é o momento que a gente descansa depois do almoço. E também um quadro de tarefas. Dentro daquilo que a criança já é capaz de fazer através das suas habilidades, das habilidades que ela já tem desenvolvido, você pode oferecer para elas tarefas cotidianas, como por exemplo, recolher os seus próprios brinquedos, ajudar a servir os pratos na mesa, retirar os sapatos que estão na entrada da casa. Tudo isso são pequenas tarefas que podem ser feitas pelas crianças com toda a tranquilidade. E não esqueça do principal: parabenize o seu filho a cada etapa que ele consegue executar. Ajude-o a identificar o seu próprio limite, o seu próprio corpo e ajude ele a desenvolver essas habilidades de forma plena. Fazendo isso, você vai estar transformando essa criança em um adulto responsável. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Envie ele para os seus amigos e siga-nos lá no Instagram. Nós trazemos muitas dicas de atividades e outros conteúdos também por lá. É isso. Tchau, tchau. Até mais.